Boa tarde, sejam bem-vindos ao Sabedoria na Kenda de agosto de 2025. Eu sou a Ana Kenda, porque eu vou falar isso porque a gente nunca sabe, né? Aonde vai chegar esse vídeo daqui a algum tempo, para quais pessoas. Então, melhor eu fazer a associação óbvia para todos vocês de que a Ana Kenda do Sabedoria na Kenda sou eu, para futuros espectadores. E hoje, no Sabedoria na Quinta de hoje, nós vamos falar sobre é, o, o frenesi que está no mundo astronômico com um cometa interestelar chamado de 3I/Atlas. Eu chamo de 3I/Atlas, mas assim, deve ter gente chamando de 3L/Atlas. Mas é isso, é um 3, é um I ou um L maiúsculo barra Atlas, porque sim, este corpo celeste que vem de fora do sistema solar tem a ver com a transição planetária. Este corpo celeste é da mesma família daquela pedra que foi a probe, que foi o método de inseminação do Espírito Brasil no território brasileiro, que vocês devem ter ouvido falar sobre ela lá no documentário que Charlie fez dentro do episódio do Mestre Quírio. É da mesma família. E é da mesma família do Oumuamua. Acho que é o Oumuamua, que também é mencionado lá naquele documentário aqui do nosso grupo, disponível gratuitamente no YouTube. Então, são três pedregulhos literalmente gigantescos. Takeo Muamua e esse, o 13/Atlas, são milhares de vezes maiores do que aquele que está lá no Centro-Oeste, no estado de Goiás, que é da onde o Brasil, o espírito Nação Brasil começou. Mas é isso, vamos falar de pedras que estão numa mesma categoria. Então nós vamos respirar profundamente. Já tem algumas semanas que está correndo as notícias sobre esse novo cometa interestelar descoberto, o extraestelar. E vocês podem ver que hoje, né? Chegando aqui nessa sessão de hoje, vocês podem ver que, então, visto que já estava na mídia há algumas semanas, houve um refreio da minha parte, ou daqueles que cuidam de nós no mundo espiritual, para tocar nesse assunto até que fosse a hora certa. Até que fosse a hora certa. E hoje, nessa Sabedoria na Kenda, é a hora certa. Nós vamos começar assistindo dois vídeos são vídeos assim das últimas horas atualizando sobre esse corpo celeste que está sendo chamado de um cometa. Então vamos pegar algumas informações científicas ou da mídia para depois a gente ir para a nossa parte espiritual e sutilizada. Vamos assistir. O novo objeto interestelar descoberto em nosso sistema solar continua a surpreender os astrônomos. Batizado de 3I Atlas, ele foi identificado em 2025 e parece ter se originado em alguma região próxima ao denso disco de gás da Via Láctea. Inicialmente, pouco se sabia sobre a natureza desse objeto, mas à medida que se aproximou do Sol, revelou-se como um cometa bastante exótico. Observações recentes do telescópio espacial Hubble revelaram algo simplesmente inacreditável. O novo objeto está simplesmente lançando jatos na direção do Sol, o que é um fato bastante incomum. No vídeo de hoje vamos entender esse comportamento estranho do novo objeto interestelar.
Cometas são alguns dos corpos mais fascinantes do Sistema Solar. Compostos basicamente por gelo, poeira e rocha, eles são frequentemente chamados até de bolas de neve suja. Quando estão longe do Sol, permanecem inertes e escuros, quase indistinguíveis de asteroides. Mas à medida que se aproximam da estrela, o calor provoca a sublimação do gelo, isto é, a passagem direta do estado sólido para o gasoso, liberando gases e poeira que formam uma atmosfera temporária chamada de coma. Esse processo gera um dos fenômenos mais icônicos da astronomia, as caudas cometárias. Geralmente, um cometa apresenta duas caudas distintas. A primeira é a cauda de poeira, formada por partículas sólidas arrastadas pelo vento solar, criando um rastro brilhante e curvado. A segunda é a cauda iônica, composta por gases ionizados, sempre apontando para o lado oposto ao Sol, impulsionada pela pressão do vento solar. Guarde bem essa última informação, já que o novo cometa interestelar está com um comportamento um pouco diferente em relação a isso. Mas de fato, cometas em geral são bastante imprevisíveis. Alguns podem simplesmente aumentar o brilho do nada, outros podem se fragmentar de uma hora para outra e tudo mais. Isso torna a ciência cometária um tanto interessante e imprevisível. É nesse contexto que surge o 3I Atlas, apenas o terceiro objeto interestelar já detectado em visita ao nosso sistema solar. Diferentemente dos cometas locais, ele não nasceu junto ao Sol, mas provavelmente em outro sistema estelar, viajando por milhões ou bilhões de anos até cruzar o nosso caminho. Sua simples presença já é notável, pois nos permite observar de perto o material que se formou em outra região da galáxia. Diferente dos cometas convencionais que percorrem órbitas elípticas e retornam periodicamente ao redor do Sol, o 3I Atlas segue uma órbita hiperbólica, sinal de que está apenas de passagem antes de voltar ao espaço interestelar. Sua trajetória sugere uma origem na direção da constelação de Sagitário. A máxima aproximação ao Sol deve ocorrer em 30 de outubro de 2025. Quando o objeto vai atingir 210 milhões de quilômetros da estrela, uma distância além da órbita da Terra, mas ainda dentro da órbita de Marte. Essa visita rápida representa uma oportunidade rara para realizar observações detalhadas de um corpo que vem de fora do nosso sistema. Além disso, a aceleração observada em 3I Atlas pode revelar pistas valiosas sobre sua estrutura interna. Variações significativas nesse movimento podem indicar a existência de regiões com densidades e composições distintas dentro do cometa, influenciando diretamente a sua resposta à radiação do Sol. Esse tipo de análise é essencial não apenas para compreender sua composição, e foi justamente durante esse acompanhamento detalhado que surgiu uma descoberta intrigante. O cometa interestelar não apenas acelera de forma incomum, mas também está lançando jatos de gás na direção ao Sol, um comportamento raríssimo e que desafia o entendimento atual sobre a dinâmica cometária. Em vez de expelir material para longe do Sol, como ocorre com a maioria dos cometas, ele tem lançado poeira e gases na direção da estrela. Pense nos cometas como alguém com cabelos aos ventos em alta velocidade. O Sol emite uma espécie de vento de plasma que empurra o material para a direção contrária, mas esse detalhe, aparentemente sutil, representa um desafio direto à forma como entendemos a interação entre cometas e o vento solar. Normalmente, os cometas são aquecidos pelo próprio calor do Sol, e o Sol emite uma espécie de vento de partículas carregadas, que age como se fosse uma brisa na Terra, lançando ao espaço na direção contrária a cauda do cometa, como se fosse aqueles cabelos ao vento em alta velocidade. Por isso, o 3I Atlas lançando jatos na direção da estrela é algo tão incomum, já que o esperado é que a cauda vá para o lado contrário. O fenômeno lembra a chamada anticauda, uma formação rara que parece apontar para o Sol, mas que na maioria dos casos é resultado da perspectiva do observador e não a emissão real do cometa. No entanto, no caso do 3I Atlas, os dados obtidos pelo telescópio espacial Hubble e pelos observatórios aqui na Terra indicam que não se trata apenas de uma ilusão de ótica. As imagens das emissões assimétricas e difusas sugerem que o cometa realmente está direcionando parte de seus jatos no sentido solar. Isso acaba levantando a possibilidade de que a composição e a dinâmica do núcleo seja radicalmente diferente das que encontramos
encontramos em cometas do Sistema Solar. Uma hipótese levantada pelos pesquisadores do cometa é de que esse objeto possua uma rotação peculiar, mantendo uma de suas regiões constantemente voltada para o Sol. Não é nada de nave alienígena. Nesse cenário, cavidades ou fissuras expostas poderiam liberar gases de forma orientada, contrariando a dinâmica tradicional dos cometas. Outra possibilidade é que a superfície tenha sido profundamente alterada por bilhões de anos de exposição ao ambiente interestelar, endurecendo ou desgastando o material de forma desigual. Esse efeito da radiação cósmica ao longo de eras pode ter removido elementos mais voláteis da superfície, como o hidrogênio, deixando camadas de composição exótica que respondem de maneira inesperada ao aquecimento solar. Com isso, ao invés de formar uma cauda brilhante convencional, o 3I Atlas poderia liberar gases pesados e partículas em direções menos previsíveis, incluindo apontado para o Sol. Outro fator importante é a velocidade extraordinária do objeto. Viajando a cerca de 58 km por segundo, ele é o objeto interestelar mais rápido já registrado em visita ao nosso sistema. Essa velocidade, combinada à trajetória hiperbólica, pode influenciar a forma como seus jatos se manifestam, criando um cenário em que forças internas competem com a pressão do vento solar. Isso pode ser parte da explicação para a direção incomum da ejeção do material. Apesar das hipóteses, ainda há muitas perguntas sem resposta. Os modelos atuais de dinâmica cometária não foram projetados para lidar com corpos vindos de fora do sistema solar, especialmente aqueles com histórias de bilhões de anos em ambientes totalmente distintos. A ideia é que no estudo desses jatos incomuns, vamos entender também a composição de um objeto interestelar que foi formado em outra condição que não seja aquela que formou o sistema solar. Cada nova observação que fazemos do 3I Atlas é uma pista de um grande enigma cósmico. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! Vamos ao próximo vídeo. Algo estranho está acontecendo no espaço, e mais uma vez, o protagonista é ele, o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade, um viajante vindo das profundezas da galáxia que pouco a pouco vem revelando segredos que desafiam tudo o que sabemos. Desta vez, não estamos falando apenas de cálculos orbitais ou especulações, temos imagens reais. Elas foram registradas pela nave Sphere X, da NASA, equipada com sensores capazes de enxergar no infravermelho. Entre os dias 8 e 12 de agosto de 2025, o telescópio a bordo dessa missão mirou o 3I Atlas quando ele estava a cerca de 3,2 unidades astronômicas do Sol, quase a mesma distância em que Júpiter se encontra. E foi nesse instante que o mistério se aprofundou, porque os dados revelaram algo que não deveria existir. O 3I Atlas apresentou um coma gigantesco de dióxido de carbono, uma nuvem com impressionantes 348 mil quilômetros de diâmetro. Para se ter uma ideia, isso é quase a distância da Terra até a Lua. E mais, essa nuvem está sendo alimentada por uma perda constante de cerca de 70 quilos de CO2 a cada segundo. Mas o que realmente deixou os cientistas perplexos não foi o tamanho absurdo da nuvem, e sim o que estava faltando nela. Porque até agora, nenhum sinal de vapor d'água foi detectado. Isso não faz sentido. Qualquer cometa que cruza essa região do sistema solar deveria liberar enormes quantidades de água, já que o calor do Sol faz o gelo sublimar violentamente. Mas o 3I Atlas não. Mesmo com indícios claros de que há gelo em sua composição, o objeto parece se recusar a liberar água, como se algo estivesse bloqueando o processo natural, como se uma força invisível
estivesse controlando o que podemos ou não observar. E diante disso, surge a pergunta inevitável: será que o 13 Atlas é apenas mais um cometa? Ou estamos diante de algo muito mais estranho? A ausência de vapor d'água não é o único enigma. Quando os cientistas tentaram calcular o tamanho real do núcleo do 13 Atlas, se depararam com números que parecem beirar o impossível. De acordo com a análise do fluxo de luz em 1 micron, o objeto poderia ter nada menos que 46 quilômetros de diâmetro. Para efeito de comparação, isso o tornaria 1 milhão de vezes mais massivo que o Borisov, o segundo objeto interestelar descoberto em 2019. Só existe um problema: se corpos tão gigantescos fossem comuns, já teríamos detetado dezenas deles cruzando o sistema solar antes. Mas não é o caso. Isso sugere que ou demos a sorte ou azar de encontrar uma raridade cósmica, ou então o que estamos vendo não é o que realmente existe. Alguns tentaram uma explicação alternativa. Talvez a maior parte da luz detectada não venha de um núcleo colossal, mas sim de poeira, refletindo a luz do Sol. Nesse cenário, mais de 99% do brilho registrado seria apenas reflexo. Mas aí surge outro paradoxo. O telescópio Hubble não encontrou indícios de uma coma de poeira tão extensa. Como explicar, então, o brilho absurdo do 13 Atlas? Como se não bastasse, os espectros revelaram algo ainda mais bizarro: uma coloração avermelhada, um tipo de envelhecimento cósmico que poderia estar vindo não de uma nuvem ao redor, mas da superfície do próprio objeto. Uma superfície que, segundo alguns pesquisadores, parece ter sido preservada por bilhões de anos, talvez desde antes da formação do Sol. Um objeto gigantesco, emitindo CO2 em vez de água, com um brilho que não condiz com o que se conhece, e uma superfície que parece antiga demais. Nada disso se encaixa nos modelos de cometas conhecidos. E diante desse caos de contradições, surge novamente a voz de Avi Loeb, o astrofísico de Harvard, que há anos levanta a hipótese mais incômoda de todas. E se o 13 Atlas não for um cometa? E se for algo construído? Uma ideia que a maioria dos cientistas evita até mencionar, mas que aos poucos vai se tornando impossível de ignorar. Os cientistas mais conservadores continuam defendendo que o 13 Atlas seja apenas um cometa esquisito. Para eles, toda essa estranheza pode ser explicada por fatores naturais que ainda não entendemos. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado: a trajetória. A maioria dos objetos interestelares que entram em nosso sistema solar chega de forma caótica, como pedras jogadas ao acaso. Eles cruzam o espaço em ângulos imprevisíveis, passam rápido e somem para nunca mais voltar. Mas o 3 Atlas parece seguir outro padrão. Sua órbita é retrógrada, ou seja, ele se move no sentido contrário ao movimento dos planetas. Já é algo raro, mas o que realmente chama a atenção é sua inclinação, apenas 5 graus em relação ao plano da eclíptica, exatamente o mesmo onde orbitam a Terra, Marte, Vênus e Júpiter. É como se o 13 Atlas estivesse se alinhando de propósito com as rotas naturais do sistema solar, como se quisesse passar despercebido, misturando-se no mesmo corredor cósmico usado por planetas e até pelas sondas espaciais humanas. E não para por aí. Sua trajetória não é uma linha qualquer. O objeto passará por uma sequência intrigante de encontros. Primeiro Marte, depois Vênus e, por fim, Júpiter. Um itinerário improvável demais para ser obra do acaso. 3 planetas diferentes, 3 ambientes extremos: o deserto vermelho, o inferno vulcânico e o gigante gasoso, como se o 13 Atlas estivesse coletando amostras ou informações estratégicas sobre cada um deles. A probabilidade de uma rota assim acontecer naturalmente? 1 em 20 mil, segundo cálculos do próprio Avi Loeb. E ainda mais inquietante,
Seu ponto de maior proximidade com o Sol ocorrerá justamente quando a Terra estará do lado oposto, impedida de observá-lo. Durante várias semanas, o objeto ficará escondido atrás do brilho solar, fora do alcance dos telescópios e até mesmo do poderoso James Webb. Coincidência? Ou a escolha perfeita de um ponto cego? Loeb compara essa rota ao planejamento das missões Voyager, sondas humanas, enviadas nos anos 70 para explorar o sistema solar usando a gravidade dos planetas como catapultas. Cada manobra foi calculada com precisão milimétrica, e o 3 Atlas parece fazer exatamente o mesmo. Só que ninguém aqui programou esse trajeto. Se fosse apenas um pedaço de rocha gelada vindo do espaço profundo, como poderia executar uma dança orbital tão precisa? Se o mistério da trajetória já não fosse suficiente, os novos dados coletados levantam uma questão ainda mais perturbadora: a forma como o 13 Atlas brilha no espaço. Cometas comuns seguem um comportamento previsível. À medida que se aproximam do Sol, o calor vaporiza o gelo em suas superfícies, liberando jatos de gás e poeira. Esse processo forma a clássica coma e a cauda, sempre apontando para o lado oposto da estrela, como uma bandeira arrastada pelo vento solar. Mas o 3 Atlas não parece interessado em seguir esse manual. Desde as primeiras imagens, ficou claro que algo não estava certo. Em vez de liberar nuvens intensas de poeira e gelo, ele exibia um brilho constante e uniforme, como se houvesse uma luz própria emanando dele. Pior, essa luminosidade não vinha de trás como uma cauda, mas sim da frente do objeto, uma espécie de farol cósmico, apontando na direção da sua jornada. Os cálculos feitos mostraram que, se essa luz fosse apenas o reflexo do Sol em partículas de poeira, o 13 Atlas teria de ser gigantesco, maior do que a ilha de Manhattan inteira. Mas observações detalhadas do Hubble e do James Webb sugerem um tamanho muito menor, algo entre 4 e 11 quilômetros de diâmetro, pequeno demais para refletir tanta luz. Então, como explicar esse brilho? Alguns especialistas propuseram que talvez houvesse poeira suficiente para espalhar a luz solar, mas a análise mostrou que essa camada era fina demais. Tão fina que, em 6 meses de atividade, teria desgastado menos de 1 milímetro da superfície. Isso é insignificante para os padrões de um cometa ativo. Em outras palavras, não havia material suficiente para justificar a luminosidade observada. É nesse ponto que surge a hipótese mais ousada de todas. E se o 13 Atlas não estiver refletindo luz, mas emitindo-a? E se, em vez de um cometa, estivermos diante de um objeto com uma fonte de energia própria, um reator nuclear escondido sob sua superfície? A ideia soa como ficção científica, mas é exatamente o tipo de tecnologia que a própria humanidade já utiliza em missões espaciais. Sondas como a Voyager, Cassini e até o rover Curiosity em Marte carregam geradores nucleares capazes de produzir calor e energia por décadas. Se nós conseguimos, por que não algo, ou alguém, muito mais avançado? E se o 13 Atlas for uma espécie de sonda interestelar, um emissário cósmico projetado para viajar entre estrelas, sem depender da energia de nenhum sol? A ideia de que o 13 Atlas possa estar emitindo sua própria luz não é apenas especulação solta no ar. Ela vem acompanhada de números, dados e análises de alguns dos cientistas mais renomados do planeta. O nome mais conhecido entre eles é o de Avi Loeb, astrofísico de Harvard, já famoso por levantar hipóteses ousadas a respeito do primeiro objeto interestelar identificado, o enigmático Oumuamua. Para Loeb, o 3 Atlas não se comporta como um cometa, e muito menos como um simples pedaço de rocha errante. Ele se comporta como algo que foi planejado. Segundo Loeb,
A trajetória do objeto é suspeita demais para ser ignorada. Diferente de outros visitantes interestelares que entram em nosso sistema em ângulos aleatórios, como se fossem detritos arremessados pelo caos gravitacional da galáxia, o 13 Atlas parece navegar suavemente pela eclíptica, o mesmo plano orbital seguido pelos planetas do nosso sistema. A inclinação? Apenas 5 graus. Uma coincidência estatisticamente improvável. E não para por aí. O caminho escolhido por Atlas é quase uma rota turística cósmica. Primeiro Marte, depois Vênus e, em seguida, Júpiter. 3 encontros planetários em sequência, como se o objeto estivesse mapeando cada mundo, colhendo dados, observando. Uma trajetória semelhante à que a própria NASA planejou para sondas como a Voyager e a New Horizons, aproveitando o efeito estilingue gravitacional dos planetas para ganhar velocidade e explorar o sistema solar. Mas aqui está o detalhe mais estranho. O 13 Atlas não está caindo em direção ao Sol, como seria esperado de um corpo interestelar. Ele está simplesmente passando, mantendo um curso estável, como se tivesse um destino já traçado. É nesse contexto que a hipótese do reator nuclear ganha força. Se ele realmente gera sua própria energia, então não depende do Sol. Isso explicaria tanto sua luminosidade quanto sua capacidade de manter um curso incomum. Mas a questão que nos assombra é: por quê? Se é mesmo um artefato artificial, quem o construiu? Qual é a sua missão? E, o mais perturbador de tudo, será que ele apenas passa por aqui? Ou será que está observando? Os astrônomos ainda resistem a essas perguntas. Muitos preferem acreditar em explicações naturais, insistindo que, cedo ou tarde, Atlas mostrará sinais típicos de um cometa. Mas até agora, cada novo dado só torna o mistério maior. E há ainda um detalhe sinistro que poucos comentam. No exato momento em que o 13 Atlas estará mais próximo do Sol, quando poderia revelar seus segredos de forma definitiva, ele ficará invisível para nós, escondido atrás do brilho solar. Coincidência? Ou parte de um plano cuidadosamente calculado? E é justamente nesse ponto que o enigma se torna ainda mais desconfortável. No momento crucial, quando o 13 Atlas estará no auge de sua atividade, mais próximo do Sol, liberando o máximo de material e revelando tudo o que esconde em seu núcleo, nós não poderemos observá-lo. A estrela que nos dá vida será também a muralha que nos cega, colocando o objeto numa zona morta, invisível tanto para telescópios terrestres quanto para observatórios em órbita. É como se a própria natureza, ou quem sabe algo além dela, tivesse arquitetado uma cortina cósmica para impedir nossos olhos de ver o que realmente está acontecendo. Um apagão universal exatamente no instante mais importante. Quando voltar a ser visível, Atlas já estará se afastando, esmaecido, com menos brilho e menos dados para nos oferecer. A janela se fecha e tudo o que teremos serão fragmentos de registros, espectros incompletos e perguntas que talvez nunca encontrem respostas. E aqui está a verdade, que ninguém gosta de admitir. Até hoje, nenhum dos visitantes interestelares que cruzaram nosso caminho pôde ser estudado em profundidade. Oumuamua nos escapou. Borisov passou rápido demais. Agora, com o 3 Atlas, temos outra oportunidade. Mas parece que mais uma vez ela escorrerá por entre nossos dedos. O que nos resta então? Esperar que alguma sonda, como a Juno ou a Psyche, arrisque um desvio ousado, uma manobra de última hora para interceptar esse viajante. Mas todos sabemos o quanto isso é improvável. E se não acontecer, ficaremos novamente presos à mesma sensação amarga. A de que algo passou diante de nós, deixou rastros, mas preferiu permanecer em silêncio. E talvez seja justamente esse o ponto mais perturbador, o silêncio. Porque se Atlas fosse
apenas um cometa exótico, ainda assim haveria uma lógica natural que o explicaria. Mas cada dado novo só reforça a sensação de que estamos lidando com algo que não deseja ser compreendido tão facilmente. Então, fica a pergunta final, que ecoa como um sussurro vindo do próprio cosmos. E se o 13 Atlas não for apenas um visitante acidental? E se ele for um mensageiro, um instrumento? Um olhar estrangeiro lançado em nossa direção? A verdade, por enquanto, permanece trancada nas sombras. Mas uma coisa é certa: a cada objeto interestelar que cruza o nosso céu, a ilusão de que estamos sozinhos fica um pouco mais frágil. E talvez, da próxima vez, o visitante não passe em silêncio. Mistério ou apenas falta do conhecimento certo para decifrar o 3i Atlas ou 3i/Atlas? Vamos respirar profundamente. Então, basicamente, a mensagem aí é: temos um corpo celeste que achamos que é cometa, mas não está se comportando nada como um cometa e parece que ainda está tentando se esconder. Parece aquela brincadeira, não tem uma brincadeira? É o pique-esconde, né? Todo mundo se esconde e você tem que fazer silêncio para ninguém te descobrir. É essa a mensagem dos vídeos. Agora, vocês já ouviram falar da teoria da Floresta Negra? Alguém já ouviu falar dessa teoria? Não. Então eu vou ler a teoria para vocês, tá? Eu pedi aqui para inteligência artificial nos trazer uma síntese dessa teoria criada por um autor chinês. Prestem bem atenção. A teoria da Floresta Negra, criada pelo autor chinês Cixin Liu, em seu romance O Problema dos Três Corpos, por sinal, tem uma série baseada nesse romance, propõe que o universo é um lugar perigoso. E nós já falamos várias vezes aqui no grupo que o universo é um lugar implacável. Semelhante a uma floresta escura, onde cada civilização é um caçador escondido. E a melhor estratégia para sobreviver é permanecer em silêncio, pois qualquer civilização que se revela corre o risco de ser detectada e destruída por outra mais avançada. Essa hipótese, a da Floresta Negra, busca responder ao paradoxo de Fermi, explicando por que, apesar da vastidão do cosmos e da probabilidade de existência de outras vidas, não encontramos sinais de civilizações alienígenas. Então, antes de eu continuar a leitura, então fala, né, que cada civilização, se existem várias e existem civilizações avançadas, são como um caçador cósmico escondido. Então, é muito interessante, porque assim embaixo também em cima. Assim como tem um jogo aqui na vida planetária, tem um jogo, você batalha pela sobrevivência, ganha o pão de cada dia. Parece que tem um jogo também no nível cósmico. Aí é nível de civilizações. E aí a inteligência artificial continua a nos resumir dizendo assim: como a teoria funciona? Um, o universo é um ambiente perigoso. O cosmos é comparado a uma floresta escura, cheia de perigos e sem visibilidade. 2. Falta de conhecimento e garantias. Não temos como saber se outras civilizações são pacíficas ou hostis, ou se irão nos destruir se tiverem a oportunidade. Aqui no 2 eu acrescento que já foi falado em materiais do canal que boa parte das civilizações no cosmos, né, nós temos uma parcela muito grande que são hostis. É o que o ser humano chamaria de civilizações hostis, bem hostis, por sinal. 3. A melhor estratégia é, isso daqui parece até poesia, é o silêncio. Veja, a espiritualidade fala, né? Aquieta o seu coração,
acalma o seu mundo interno, silêncio. E quem diria que a regra um da vida no cosmos também seria o quê? O silêncio. A melhor estratégia é o silêncio. Gente, isso daqui não é texto que eu criei, não. Isso daqui é o texto que a inteligência artificial organizou a partir de vários artigos científicos. Então, quem está falando é isso, é a ciência tradicional. Aí explica sim o terceiro ponto. Para garantir a própria sobrevivência, cada civilização deve manter o silêncio e se esconder, pois revelar sua existência é um convite ao perigo. 4. O poder da camuflagem. Assim como na natureza, onde a camuflagem é uma estratégia de sobrevivência, as civilizações avançadas se escondem para evitar serem descobertas e aniquiladas. Porque se você é uma civilização avançada o suficiente, você tem tecnologia para andar pelo espaço, pelo inconsciente cósmico, tu já visitou lugares e tu viu que em boa parte do cosmos a coisa não é brincadeira, não. A coisa é pau e pedra mesmo, a coisa é violenta. Então vamos agora pegar essa tecnologia que nos ajudou a saber isso e nos deixar bem quietinho no nosso canto, se desenvolvendo, né? Sem ninguém nos atrapalhar. 5. O universo é silencioso devido ao medo. Eu adorei essa síntese da inteligência artificial. A inteligência artificial, assim, ela é nua e crua, ela não fica fantasiando. E aí a explicação do ponto 5 é: o silêncio aparente do universo não significa que ele esteja vazio, mas sim que todas as civilizações que se preocupam com a sobrevivência estão se ocultando. Então, esta é a teoria da Floresta Negra, para quem não conhecia, para quem já conhecia, está tendo uma oportunidade de revisitar. E um parece muito que todas essas descrições do 3 e Atlas se parece muito com uma civilização que está se encaixando perfeitamente dentro dos preceitos da teoria da Floresta Escura. Parece muito, gente. Muito mesmo. Agora, então assim, eu estou combinando as informações recentes do 3i barra Atlas com uma teoria sobre a Floresta Negra, e agora eu vou trazer teologia para dentro do esquema, porque vamos voltar às palavras do tal do Jesus, do Yeshua. O que que ele disse lá? Vou ler alguns pedacinhos aqui, ó. Em Mateus 24. Mateus 24, acho que assim, depois do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, talvez seja o capítulo, não é um livro, é um capítulo num livro, o Evangelho de Mateus. Talvez seja o capítulo mais escatológico da Bíblia. O que que é escatologia? É aquilo que explica, né, todos os ensinos espirituais ou bíblicos sobre o fim das coisas, né? Sobre o fim do planeta, do universo, o que quer que seja, o fim dos maus e assim por diante. Então, Mateus capítulo 24 é muito provavelmente o capítulo mais escatológico da Bíblia, porque traz informações sobre este período na qual nós estamos agora, 2000 anos depois. Então, lá em Mateus 24, Jesus está no Monte das Oliveiras, senta com os apóstolos e eles fazem a seguinte pergunta para ele, no versículo 3. Quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Jesus estava falando antes da destruição do templo e de um monte de catástrofe. E aí os apóstolos perguntam: e qual será o sinal da sua presença? Qual será o sinal de que o Cristo está de volta, de que você retornou? E qual será o sinal do final do sistema de coisas? Sistema de coisas aqui é o mesmo que eles perguntando. Qual será o sinal do fim do mundo? Chegou, acabou, fim da civilização. Fim de mais um ciclo de civilização humana. Aí Jesus começa a falar no 4. Ó, que ninguém engane vocês, vão vir muitos no meu nome, espiritualidade gratiluz, entendeu? Silas Malafaia, eu sei mais o que, eu sei mais o que, entendeu? Vocês vão ouvir, lá no 6 ele fala, vocês vão ouvir falar de guerras e notícias de guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Ucrânia, Guerra Israel-Palestina, tá aí, ó comendo o pau aí há quase 100 anos essas guerras, né? Guerras em escalas nunca antes vistas nos últimos 12.000 anos de história humana. Aí ele fala, né? Cuidado para não ficar apavorado, pois essas coisas tendem a acontecer, mas ainda não é o fim. Aí ele vai falar no 7, nação vai brigar com nação, vai haver falta de alimentos, terremotos. E aí Jesus fala no 8, aí é só o começo das dores de aflição. Isso daí está só esquentando. O fim
desse ciclo de uma civilização planetária. Aí no 9 ele fala, as pessoas vão, ó, esse eu vou ler, porque bate muito com a coisa do Avatar agora, né? De Mestra N ter que estar, assim, de eu, N, ter que ficar andando de um lugar para o outro, né? Para salvaguardar a minha integridade física, porque Jesus disse assim, ó, então as pessoas, falando de nós, as pessoas os entregarão à tribulação. É ou não é uma tribulação? Você tem uma casa, você aluga um lugar, no você tem que pegar tudo em menos de um mês, assim, em 2 semanas, tem que achar outro lugar, tem que ficar num lugar provisório. Aí manda magia, o seu carro funciona. É uma tribulação. Eu não vejo, mas eu sei que o ser humano mediano viria assim, viria dessa maneira. Então Jesus falou: então as pessoas os entregarão à tribulação e ó, e os matarão. Então Jesus já falou, vai ter atentados contra a sua integridade física. E vocês serão odiados por todas as nações. Aí ele continua falando. 10. Aconteceu muito aqui no grupo. Também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros, odiarão uns aos outros. Tem iniciados que até hoje odeiam uns aos outros, ficam brigando assim, ranca-rabo. Isso é um tipo de ódio. Aí ele fala: surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos. No 12 ele fala uma coisa incrível. Por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfriará. Mas ele fala: quem ficar ali firme e forte até o final será salvo. Mas aí ele também fala uma coisa muito legal no 14, né? Que é estas boas notícias, essas boas novas do reino. Jesus fala que tudo isso é boa notícia. Eu falo, não é ruim, não, é boa notícia, né? Vai ser anunciado em toda a terra. Todo mundo vai saber de alguma maneira que tá numa transição planetária. Então, de alguma maneira, então assim, são muitos grupos espirituais, mesmo os grupos que estão falando, né, às vezes de forma distorcida sobre as coisas, estão trazendo alguma consciência, estão trazendo algum nível de verdade, mesmo que muito limitado sobre a situação atual. E aí, no 15 ele vai falar uma coisa que aí se aplica mais lá no primeiro século, né, a coisa repugnante, que é o exército romano, que sitiou a cidade de Jerusalém em 64, acho que foi 66, na verdade. E 4 anos depois voltou e destruiu Jerusalém. É uma aplicação mais para aquele período. Mas o interessante é aqui, ó. Ahn, no 23 ele fala, né? Não acredito em todo mundo que diz que, né, tem a consciência crística, falsos profetas, no 24. Aí no 25 ele fala: prestem atenção, eu os avisei antecipadamente. Aí ele fala assim. Pois, assim como o relâmpago sai do leste e brilha até o oeste, assim será a presença do Filho do Homem. Ele fala. Assim será a consciência crística. É muito rápido. Entendeu? É um negócio, é uma coisa que provoca transformações rápidas, assim como uma estrela cadente, uma coisa que cruza o céu. Então, é muito rápido. As transformações vão ser rápidas, inesperadas, né? Aí ele fala assim: essa é a parte que nos interessa. Imediatamente depois de toda essa dificuldade aí, todas essas dificuldades que ele chamou de tribulação, o sol escurecerá. O sol vai esconder o seu brilho. A lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu. A gente sabe que muitas vezes um cometa e um asteroide no céu ele parece como uma estrela, só é uma estrela andante. E os poderes do céu serão abalados. Interessante essa expressão. Os poderes do céu serão abalados. Quais são os poderes dos céus? Quem sabe como as coisas funcionam? Opa, até onde nós somos? É, que as estrelas cairão do céu. Ah, então, eu tava falando que aqui, né, a expressão de Jesus, as estrelas caíram do céu, é que assim, para quem tá aqui na Terra, quando você vê até planetas, às vezes a gente vê planetas, a gente acha que é estrela, porque dá a visão de quem tá assim, no solo, tudo parece estrela. Então, um cometa parece uma estrela, um asteroide, só é que tá andando. Então, ele falou que, né, haveria, o que ele tá querendo, as estrelas caíram do céu, assim, haveriam os corpos celestes, que na época dele todo mundo chamaria de estrelas, né? Haverão coisas impressionantes sobre os corpos celestes. É isso que ele está falando, as estrelas caíram do céu. E aí ele fala, e os poderes do céu serão abalados. Isso está lá, ó, em Mateus 24, 29. Como assim? O que é poderes dos céus? Espera aí. Quem sabe sobre os poderes dos céus? Quem descobriu? Os cientistas.
Os cientistas, o poderes dos céus aqui quer dizer como os céus, como o espaço funciona. Entendeu? Como o espaço de fora aqui do solo funciona. Então, assim, todo o conhecimento astronômico veio através de observação. Então, a ideia que a gente tem sobre como os corpos celestes se comportam forma na cabeça dos cientistas uma certa estrutura de como seria o cosmos, de qual é o poderio do cosmos, de como ele está organizado, de como ele roda. Então, quando Jesus fala os poderes do céu serão abalados, ele está dizendo a compreensão sobre os céus será mudada radicalmente. Vai ser abalado o que nós achávamos que nós sabíamos. É isso que ele está querendo dizer. Esses dois vídeos que eu mostrei tá falando isso. Cometa que não se comporta como cometa. E aí é o mais interessante. Aí aqui nos interessa mais ainda. Esse parágrafo aqui dos versículos 29, 30 e 31. Aí ele fala: então aparecerá no céu, depois de ele falar de estrelas, que Jesus pode ter usado ali a palavra estrelas para se referir a tudo que no céu a gente enxerga como estrela, a olho nu. Você tem que entender que na época que ele falou isso não tinha satélite, não tinha sonda, né? Então ele está falando pela perspectiva de pessoas que não tinham tecnologia se estivessem nos nossos dias hoje olhando. Então veja bem, aí ele fala: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Filho do Homem na Bíblia, apesar de Jesus, alguns caminhos espirituais dizerem que ele nunca usou esse termo sobre si. Filho do homem é um apelido que ele usava para ele mesmo. Então ele falou: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Depois de ele falar de estrelas, que pode ser cometa, estrelas mesmo, planetas ou asteroides. Depois de ele falar que o entendimento sobre o céu ia ser mudado muito rapidamente. Aí ele fala: depois disso, quando começar a acontecer isso, vai aparecer o sinal, o meu sinal no céu. E todas as tribos da terra então baterão no peito de pesar e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Interessante, essa expressão na Bíblia, vir nas nuvens no céu, diz que o sinal do Filho do Homem, o sinal de Jesus. Isso quer dizer, não de Jesus, Jesus, do que ele representava, do que ele emanava. Ele, um emissário da consciência crística, um emissário do Cristo. Diz que, primeiro, as pessoas na Terra não vão gostar de ver no céu o sinal do Cristo. Vão bater de lamento. E aí, é interessante, porque fala que elas vão ver o sinal e não vão gostar. E aí, depois do mesmo versículo, ele fala. Não é só o sinal, além do sinal, elas vão ver o próprio Cristo. Só que ele vai vir nas nuvens no céu. Olha essa expressão de Jesus. E verão o Filho do Homem vir nas nuvens no céu. Ele fez questão de dizer que não vai só aparecer no céu. Vai ser com as nuvens em volta dele. Dele, dessa consciência. O que que isso quer dizer? Essa expressão na Bíblia, nuvens no céu, sempre que a Bíblia usa nuvens. Geralmente, ela quer falar sobre um processo de invisibilidade. Ela quer falar sobre um processo de ocultação. Então, dizer na Bíblia, quando diz assim, algo veio com nas nuvens do céu, algo apareceu com as nuvens do céu, quer dizer que aquela coisa é invisível. Ela não é percebida materialmente, com uma visão física. Então, quando diz aqui que o Filho do Homem virá nas nuvens do céu, quer dizer que haverá algum, primeiro, sobre o sinal do Filho do Homem, no início do versículo. Haverá sim algum sinal visível, detectável aos olhos, quer a olho nu, ou com a ajuda de aparatos tecnológicos, como está acontecendo agora com as sondas aí, que estão estudando o 3 Atlas. Mas depois do sinal, haverá uma presença invisível do Cristo, similar a algo que fica atrás das nuvens. Você pode ver, quando o sol fica atrás das nuvens, ele está ocultado. E aí Jesus diz que a presença do Cristo de forma invisível, isto é, nas nuvens do céu, será com poder e grande glória. E aí agora a parte final, versículo 31.
E ele enviará seus anjos, quer dizer, o filho do homem, Jesus falando dele próprio na terceira pessoa. E ele enviará seus anjos com forte som de trombeta, e eles reuniram os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade deles. Esse versículo aqui é o versículo utilizado por muitas religiões. Eu vou só apagar minhas cachorras aqui, porque elas estão latindo muito. Esse versículo aqui, esse último, é muito utilizado nas religiões cristãs tradicionais para falar sobre o arrebatamento. Jesus chega no céu, todo mundo sobe com os corpos físicos. Tem gente que fala do arrebatamento com os corpos físicos. Não, tem outros lugares que falam que o corpo físico fica, só vai o espírito. Só que nós bem sabemos que, pela teologia do grupo de Elos, o arrebatamento já aconteceu. Então, assim, isso daqui teria que ser outra coisa, da timeline, da linha do tempo que nós estamos. Isso não é o arrebatamento. É uma coisa interessante que mostraria que esse versículo não é de fato sobre o arrebatamento, que o arrebatamento é para os bons, tá, gente? Na teologia tradicional, o arrebatamento é as pessoas boas vão embora, morar com Jesus no céu, tá? Uma coisa que mostra que o entendimento que as religiões têm de que aqui Jesus está falando do arrebatamento dos bons e de que esse entendimento estaria errado é porque lá no 30, no versículo 30, o versículo anterior, ele fala que, ao ele falar do sinal dele no céu, ele não fala das pessoas boas. Vai lá depois de Mateus 24:30. Ele fala quem é que vê o sinal dele no céu? Todas as tribos da terra. E a gente entende, mas tem seguidores de Jesus em todas as tribos da terra, mas veja sobre que parcela da população a respeito da qual ele fala em cada tribo da terra. Aquela parcela que vai bater no peito de pesar. E é para essas pessoas que ele vai demonstrar o poder e a grande glória dele. Para quem é seguidor dele, ele não precisa demonstrar o poder e a grande glória dele. A pessoa já sabe. E aí no 31, aí ele vem e fala. Então, peraí, no 30 nós temos dois personagens. Temos o filho do homem. Ele se manifesta de duas maneiras, com um sinal aparentemente físico e com uma presença invisível nas nuvens. Esse é o primeiro personagem. Ele faz duas coisas, manda um sinal e as pessoas sentem a presença. E aí no 30, qual é o destinatário? Pessoas na terra que nunca viram o poder, a glória dele e que vão ficar tristes de ver Jesus. Agora, então, sobre quem será o versículo 31? Vou ler de novo. E ele enviará, depois que aqueles que olharam para ele sentiram pesar, aí fala: e ele enviará seus anjos com forte som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade deles. O que causa confusão aqui nas religiões cristãs é que elas leem assim: escolhidos. Os escolhidos vão ser reunidos. Elas pensam, os escolhidos devem ser os bons, escolhidos para viver no céu. Não, só falou escolhidos. Diz que Jesus vai reunir os escolhidos. Escolhidos para o quê? Tá lá no versículo anterior. O pessoal, ó, que tá batendo de lamento. É só você ver sobre quem ele tá falando. Para quem que é dirigido o sinal? Para quem que é dirigido a presença invisível dele? É os escolhidos, que é a maioria da humanidade, para ver o poder e a grande glória dele. Ele escolheu essas pessoas para saberem que ele existe como consciência. Não é os escolhidos bons. Então pode ser o arrebatamento, como falado. Então aqui é o arrebatamento dos maus, os escolhidos para se bater de lamento, reconhecer, nossa, existe mesmo uma consciência, existe um criador. Primeiro vão ficar tristes, aí vão ter que reconhecer o poder, a glória, aí depois que fizerem isso, vão ser recolhidos, ó, com um forte som de trombeta e vão ser levados. Jesus, o texto que as religiões acham que é sobre o recolhimento dos bons para ir embora da terra é o contrário. É sobre o recolhimento dos maus, dos que nunca reconheceram Deus no coração, para ser levado embora. Então,
esse texto não dá suporte ao arrebatamento dos bons. O versículo 30 nos mostra que é sobre o arrebatamento dos maus. Eles são enrolados para fora da terra e levados embora. Por isso que nós nunca usamos esse texto para falar sobre o arrebatamento que aconteceu há algum tempo atrás, em 2023, no grupo. O arrebatamento que o grupo passou e outras pessoas espirituais na ocasião não precisou de nenhum sinal espiritual, físico, precisou não. Veio o anúncio, né? Teve lá o dia, foi os primeiros dias de setembro e aconteceu. E nós não fomos para fora desta terra. Nós fomos para uma nova grade de energia. Por que tínhamos que ir para uma nova grade de energia? Agora, sabendo que esse versículo aqui é sobre o arrebatamento dos maus e não dos bons, é engraçado, né? O crente sempre acha que é tudo sobre ele. Ah, escolhido, sou eu, entendeu? Ah, vai receber recompensa. Lá no livro do Apocalipse tem assim. Vocês ouviram até onde? Que a gente foi para uma nova grade de energia. Ah, entendi. Então, e aí eu falei, por que que nós fomos para uma nova grade de energia? No arrebatamento, sim, que aconteceu, mas que a base bíblica não é esse versículo. Porque veja bem, segura um pouquinho isso. O crente é um ser muito engraçado, né? Tudo que ele acha, escolhidos, é sobre mim, entendeu? Ele lê lá no Apocalipse, vão receber a sua recompensa. Ah, é sobre mim. Às vezes a recompensa é destruição, né? Tudo o crente está tentando se inserir. Não, os escolhidos aqui é sobre os maus. Maus no sentido assim, se você não reconhece a sua essência básica, que é Deus em você, você é mau. Você não tem serventia para o universo. Então, assim, por que que o arrebatamento mesmo que aconteceu conosco, com vocês, que eu não estava aqui ainda, a base bíblica dele não é esse texto, mas é esse texto que todas as religiões usam para falar daquele tipo de arrebatamento. O nosso foi diferente, né? Porque vocês não foram embora daqui. O arrebatamento que vocês foram para uma nova grade de energia. Na verdade, vocês foram escanteados, né? Foram postos num canteiro. Ir para a nova grade de energia é. Podemos falar disso como sendo um pré-arrebatamento, mas ok, eu tô me divagando aqui. Aquele arrebatamento foi quem foi para demarcar quem está na sala de espera. Aquele arrebatamento foi nós irmos para uma sala de espera no universo, para sermos encaminhados para a nova Terra. É como a gente ficar marinando numa energia. E essa energia vai nos adaptando, vai nos sutilizando para entrar no ambiente onde ele está plenamente preenchido somente dessa energia, que é a nova Terra. Por isso que houve a troca da grade. Quem não vai para a nova Terra ficou na velha grade. E quem ficou na velha grade é quem vai ser arrebatado, que é o arrebatamento desse versículo, para ser levado embora da Terra. Vocês entenderam qual que é a ideia aqui? Nós somos para um limbo positivo, porque a gente não vai ficar na versão dessa Terra. Quem não precisa se preparar para ir para a nova Terra, não precisa ir para aquele limbo, não precisa ir para essa câmara ao lado, energeticamente. Fica aqui, espera o arrebatamento final, aonde são levados para planetas menos evoluídos, para outras terras. Aí a coisa da divisão de linhas. Então, eu não vou dizer que a Bíblia ensina isso, mas o plano espiritual ensina sobre dois estágios de arrebatamento. O arrebatamento dos que vão para a Nova Terra aconteceu há 2 anos atrás, aqui no grupo e alguns outros grupos. E o arrebatamento também dos que não vão ficar na Terra Zero, no caso daqueles que não estão preparados para ir para a Terra Zero 36.333. Então é isso. Agora. O nosso arrebatamento tem mais a ver com o selo na testa. Não tem um texto da Bíblia que fala? Que ele selou, pôs o selo. Não é de levado embora do planeta físico. É esse arrebatamento. Na verdade, o nosso arrebatamento seria selamento. Nós passamos por um selamento. Ganhamos um novo software de energia, que é a nova grade.
E o arrebatamento tradicional das religiões, a única coisa que está errada, assim, o timing que elas falam quando vai acontecer tá certo. Mas elas erraram o grupo. O grupo que vai ser arrebatado no sentido de ir embora mesmo são os maus. São os que não foram selados para a nova terra. Não os bons. Então, ó, é tudo de ponta cabeça. Eles entendem tudo ao contrário. E também, dentro das vertentes do ensino do arrebatamento, essas pessoas não irão embora com os corpos físicos. Vai haver um desacoplamento em massa de espíritos dos corpos. É assim que Jesus vai reunir, Jesus, não Jesus, né? O Cristo universal vai reunir os escolhidos para não irem para a Nova Terra. Eu acho tão legal, isso é tão humorístico. Ou é escolhido para ir para a Nova Terra, é os escolhidos para não ir. Por isso que eles vão se bater de pesar. Que eles não vão. Eles estão sendo. É igual quando você junta sujeira assim no canto da casa, assim. Você tá juntando o quê? É para dar uma vida melhor para a sujeira? Não, você tá juntando para jogar fora. Então, isso é um esclarecimento muito importante sobre a teologia cristã dos últimos 2000 anos. Agora, o que que tudo isso tem a ver com o 3i/Atlas? É que, há alguns anos atrás, em corpo criogênico, nos foi. Ah, e antes de eu chegar nisso, que eu tô pulando, eu tô comendo bola. E olhe outros textos que deixam ainda mais claro que esse fuzuê que está aí na astronomia, que eles estão vendo corpos celestes que eles nunca viram e não sabe explicar o que está acontecendo, tem base também em outros textos da Bíblia. Ó, em Lucas 21:11, Jesus disse: haverá grandes terremotos e num lugar após outro, falta de alimentos e pestilências. E as pessoas verão coisas atemorizantes e grandes sinais do céu. Você vê uma coisa que a ciência sempre achou que entendia e não entender, não entender agora é um grande sinal. Lá em Apocalipse 13:13, e realiza grandes sinais, até mesmo faz descer fogo do céu para a terra à vista da humanidade. Lucas 21:25, também haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia de nações, que não saberão o que fazer por causa do rugido do mar e da sua agitação. E por aí vai. Então, assim, vários textos da Bíblia, quando falam desse período aqui, da finalização desse ciclo da humanidade, pinta um retrato de que é um período de muita impermanência, em que todas as estruturas, todos os conhecimentos vão se quebrando, eles não se sustentam mais. Tudo que era tido como certo vai deixando de dar aquela garantia que os estudiosos colocavam nisso, ou que as pessoas comuns sabiam a partir dos estudos dos estudiosos. Agora, vamos conectar tudo isso com 3i Atlas. Esse 3i Atlas, ele é um sinal no céu. Ele vai fazer a aproximação dele, ele vai estar mais próximo do Sol lá por volta de 30 de outubro, finalzinho de outubro. Tem menos de 2 meses. E vai fazer a aproximação dele mais próxima da Terra em dezembro, por volta de 12/12, tá? E foi falado ali no vídeo que quando ele estiver já aqui perto, né, no sol ele fica oculto. Ele vai usar o sol como escudo. Então, se tiver abrindo qualquer compartimento ali daquele negócio, ninguém vai ver. Pode estar acontecendo, ninguém vai ter como, sabe, registrar e comprovar. E aí, lá no material de corpo criogênico, foi falado sobre Nibiru, planeta Nibiru, Nibiru. Uma teoria muito forte aí na espiritualidade tradicional, de que é um planeta oculto, planeta X. E no corpo criogênico foi explicado, acho que pelo próprio Cristo, Melquisedeque, Cristo universal, de que toda essa coisa de Nibiru ou Nibiru veio de aproximações metafísicas do corpo criogênico da humanidade. Assim como eu e você pessoalmente temos um corpo criogênico,
A humanidade como um todo tem um corpo criogênico. Toda vez que a sombra desse corpo sutil da humanidade se aproxima das imediações espirituais da Terra, pessoas que não sabem diferenciar o que que é espaço sideral e o que que é espaço sutil, ou seja, espiritual, acham que tem um planeta gigantesco se aproximando da Terra, mas é apenas o corpo sutil da Terra, um corpo sutil mais elevado da Terra, quer dizer, não da Terra, da humanidade, que seria o corpo criogênico. Então ali a gente desbancou essa ideia de que teria um planeta assim, redondo, um planeta esférico, né, que se aproximaria, e tem até alguns lugares que digam que quando ele se aproximasse, a atração, o magnetismo desse planeta puxaria espíritos e forças deletérias densas para longe. E isso continua a ser verdade. Mas de lá para cá, tivemos outros desenvolvimentos. A Terra está se dividindo em várias linhas. Vocês agora estão se sincando na linha da Terra 333 ou 036 mil. Nossa, quanta água já não desceu aí, né? Nesse garapé, desde lá, por assim dizer simbolicamente. E aí, o que que nós precisamos entender? Que a nova Terra, ela já existe como um planeta sutilizado, ou seja, como um planeta material invisível. E ela só vai virar um planeta firmemente visível no espaço sideral material a hora que a divisão das linhas completar, a hora que parar de criar novas linhas e todos os grupos de seres humanos, cada um ter sido enviado para sua respectiva linha, por via de magnetismo. Então agora ela é apenas um planeta com uma imagem bem rarefeita no espaço sideral, porque ela é mais sutil e ela não está totalmente materializada, ou seja, ela não é algo físico visível, ela está muito mais para perto do átomo, que é algo físico, mas não visível, do que para um corpo celeste como o planeta Terra, que é totalmente visível. E lá na Nova Terra só vai ter os 12 Cristos, lembra? Na verdade, só a orientação dos Cristos cósmicos. Já tem uma civilização lá. Nós vamos, na verdade, mesclar o nosso fluxo com o fluxo de lá, transferir o nosso fluxo para o fluxo de lá. Estamos nesse processo nos próximos anos. E de lá, esses Cristos mandaram uma senda exploradora, que chama 3I Atlas. Esta senda tem, foi camuflada como um cometa. Por quê? De lá aonde está a nova Terra até aqui, onde está a Terra zero, onde nós estamos agora, existem muitos outros planetas no meio do caminho, muitos outros espaços de existência no universo, e esse caminho de lá até aqui é particularmente perigoso. E no caminho tem variações já da Terra original, da nossa, que serão, né, linhas paralelas da Terra bem menos evoluídas, até menos evoluídas de como está a nossa linha atual. Então, teve que camuflar para essas terras não descobrirem aonde está a nova Terra. Então, na verdade, na teoria da Floresta Negra, os humanos bons aqui da Terra Zero, que vão para a Terra 333, estão se camuflando dos humanos que já também daqui que estão indo para as outras terras no meio do caminho, para não ter como rastrear o caminho até a nova Terra. E como eu disse, como essa nova Terra não é totalmente invisível, ao ponto de ser imaterial, mas ela também não é totalmente uma terra física sólida o suficiente para ser totalmente visível no espectro visível. Então, por que que ela está se comportando estranho? Porque tudo feito por pessoas desse planeta tem essa simbiose, esse limiar. É algo material, mas não se comporta como algo material visível, por isso que tá dando todos esse cometa, ele tá com todos essas particularidades, sabe? Essas características muito estranhas, porque ele não é uma tecnologia
que foi construída para andar pelo espaço sideral físico, porque na nova Terra nós sabemos que não existe o espaço sideral. Na verdade, o espaço sideral, ou seja, o que existe para fora da atmosfera da Terra, é quando nós vamos para mais para para dentro do espaço sideral, nós estamos indo para dentro do inconsciente universal. Não tem espaço sideral. Então, na verdade, essa sonda, ela foi criada para, ó, passear por dentro do inconsciente universal. Só que, e aí tem uma maneira de você se deslocar por dentro do inconsciente universal. Só que para chegar aqui na nossa Terra, essa sonda tem dentro dela a programação de o que é, nesse atual estado de consciência abaixo da humanidade, o inconsciente universal para essa humanidade daqui. Para nós, é um espaço sideral. É um espaço vazio que separa planetas e corpos. Então, assim, ela foi criada para um meio de locomoção inconsciente. Então, ela tem as características para, né, andar por aquele meio. Mas esse meio, pela visão do observador, que são os seres humanos não acordados da Terra, é visto como sendo outra coisa, um espaço sideral. Então, assim, é como. Eu vou dar um exemplo que isso vai esclarecer. É como se eu pegasse um avião. O avião foi feito para andar onde, gente? No ar. E eu colocasse ele para ele andar dentro da água. Vai ter todo tipo de estranheza mesmo. É isso que tá acontecendo. Por isso que você fala, uai, tem aparência de cometa, mas parece que tiver, é como se estivesse se comportando como se estivesse, sabe, fazendo outra coisa ou andando em outro meio. É isso. Agora a pergunta é: por que a sonda está vindo para a Terra? Por que os cristos cósmicos mandaram essa sonda da nova Terra para ela fazer um caminho linear, apesar de que não é, parece assim. Isso também é uma ilusão de ótica. Parece que ela está vindo de algum lugar interestelar. Mas na verdade, ela não está atravessando anos-luz, ela está atravessando camadas do inconsciente. Por que que os cristos cósmicos mandaram essa sonda lá da nova Terra para a velha Terra? E por que quando ela chegar pertinho, até onde vocês viram, ouviram? Isso. O caminho linear é uma ilusão de ótica. Isso. Então, assim, igual a pergunta, por que que os cristos cósmicos mandaram esta senda lá da nova Terra para vir para a velha Terra? Se a gente também está indo para lá. É para nos recolher? Não. Para recolher aí nós que já estamos no Sincano? Não, porque nós já estamos no Sincano com a nova Terra. Não precisa mandar sonda, tá? A gente está transferindo bits da nossa consciência aos pouquinhos por caminhos ocultos no espaço inconsciente que liga essas duas versões do planeta. A gente está transferindo a nossa consciência aos pouquinhos para corpos iguais lá na nova Terra. É isso, não precisa de sonda. Então, por que que eles mandaram uma sonda tecnológica, mas que não é tecnológica o suficiente para simplesmente aparecer aqui? Ela tem que cruzar o espaço sideral por causa do sinal que Jesus falou. O sinal teria que ser visto. Jesus falou, o sinal tem que ser visto. As pessoas têm que saber que tem algo chegando. As pessoas têm que saber que tem algo chegando de fora. Porque o céu sempre foi, né, a porta para fora do mundo. Isso sempre foi, independente se as pessoas entendem de espiritualidade. Então, quando Jesus fala, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E vai ficar todo mundo sem saber. Então tem que vir de maneira linear, de uma maneira que as pessoas da Terra possam entender. Agora, o que que essa sonda vai fazer aqui? Pode perceber, quando ela estiver mais perto da Terra e do Sol, ela vai ficar como? Oculta. Oculta. E qual é o nome? Por quê? Já vou falar por quê. E qual é o nome que foi dado a essa sonda? Por quem a enviou, que são os cristos cósmicos? Sonda Nibiru. Então, não é o planeta lá 10 ou 12 que o pessoal fala, porque esse planeta ele existe, mas ele nunca atuou como Nibiru dentro do sistema solar. Não é aquele corpo criogênico da humanidade. O verdadeiro Nibiru da espiritualidade é uma sonda com formato e certos comportamentos de cometa enviado da nova Terra para a velha Terra. E o que essa sonda vai fazer quando ela passar bem pertinho no dia 12 do 12 de dezembro, passar bem pertinho da Terra, apenas alguns milhões de quilômetros? Ela
vai emitir um fluxo de dados e todo mundo que tiver sido recolhido, que é o mesmo que todo mundo que não tiver com o selamento lá do arrebatamento de 2 anos atrás, quem não tiver com aquele selamento, a consciência desses corpos vai ser puxado para dentro desse fluxo. É uma abdução. Bilhões de pessoas serão abduzidas em menos de um segundo. Desacoplamento em massa. E aí, vai seguir o caminho dela. A massa grande da humanidade, que vai para a pior linha paralela da Terra, vai ser todo mundo recolhido lá por volta de dezembro. E agora, em outubro, 30 de outubro, por que que a sonda vai ficar oculta atrás do Sol? Porque vão vir carabóias, a gente chama de carabóias. São veículos pequenos. Esses veículos são controlados à distância. E eles são como aquela pedra mesmo também que chegou aqui no território do Brasil e de dentro dela saiu o coquetel, que era o espírito do Brasil. Foi sendo solto como um gás e aí expandiu, se assentou por todo o território que no futuro viria a ser chamado da nação brasileira. Essas carabóias vão ser enviadas para o Reino Unido, para a Turquia, para a China. Então, finalzinho de outubro. Na verdade, sim, o do Reino Unido vai ser antes, vai ser em setembro. Mesmo ela não tendo chegado ainda perto do Sol. Mas aí, o número maior de carabóias, que é tipo uns botulões. Os botulões é umas sementonas, assim, que tem toda uma programação dentro. A boa maioria deles vai ser lá pelo dia 30 de outubro. Essas carabóias vão vir, vão se assentar em vários territórios do planeta e vão o quê? Abrir todos os karmas daqueles territórios. A abertura de karmas dos Estados Unidos foi feito manualmente, artesanalmente. O nosso grupo participou. A abertura dos karmas dos territórios geográficos restantes será feito pela sonda 3I/Atlas, a partir de 30 de outubro. Só Turquia e Reino Unido que vai ser aberto agora. Só que agora, então vão vir carabóias lá do 3I/Atlas, agora, comecinho de setembro. Só que ela ainda está em direção né, ao Sol e à Terra, ela já está alinhada, né, no corredor dos planetas. Só que onde ela está agora ainda, o 3I/Atlas, dá para ver. Se sair alguma coisa dela, dá para ver. Então, o que o 3I/Atlas requer, ele vai criar uma distração em volta dele. Enquanto, né, aí os cientistas vão ficar focando na distração, sai as carabóias e traz aí a semente da destruição do karma do Reino Unido e a semente da destruição do karma da Turquia. Por isso que eu também fui na Turquia. Estranhamente, esses países têm uma conexão, no nível espiritual. Então é isso. Depois, muito provavelmente depois de 13 de dezembro de 2025, 99%, acima de 99% dos corpos físicos dos humanos estarão vazios, sem espírito algum. Mas você fala, mas peraí, se esse povo aí, que não vai para a nova terra, né? Eles vão para outras terras. Uai, não podia transferir né? Dividir o espírito deles, né, em certos blocos de dados de energia e transferindo via sem fio para as versões paralelas. Por que eles precisaram de uma sonda? Gente, eles são tão densos. São espíritos tão densos que não dá para transferir sem fio. Não dá para transferir por via quântica. É isso. Tem que vir e remover manualmente mesmo.
chegamos nesse ponto. E é interessante que a previsão para a morte da mãe do Avatar era final de agosto ou final de setembro. Tá dentro da chegada do 3i barra Atlas. Só que esse desacoplamento em massa de espíritos, de corpos físicos, não vai ser seguido pela substituição com a entrada de novos espíritos nesses corpos. Espíritos mais evoluídos. Não, acabou. Agora essa fase acabou. Vai ficar só um monte de hologramão aí, holograma. Então os hologramas vão agir cada vez mais estranhos, porque eles não têm um espírito para orientar eles, tá? E nós vamos continuar aqui. Então nós vamos por último, porque a gente está fazendo a transferência mais tecnológica, mas que leva mais tempo, porque está sendo, né, transmitido aos pouquinhos lá para a Nova Terra. Então, finalmente a chegada de Nibiru, que não é um planeta, é um cometa, que na verdade é o nome, né, dessa sonda exploratória. O desencarne em massa, por via de desacoplamento. E aí a Terra, essa Terra zero, quando sair todos esses espíritos, a Terra vai ficar assim, a gente até brinca que a Terra vai cambalear no eixo dela, porque não é só o peso do espírito, porque o espírito ele ocupa espaço, mesmo no mundo espiritual. Travou, né? Voltamos? Voltamos? Oi. Então, assim, a gente até brinca, que quando tiver esse desencarne em massa por desacoplamento, a Terra vai ficar tão leve, né? Porque assim, o espírito é, não é só o espírito, ele tem peso, mesmo no mundo espiritual, ele ocupa um espaço, ele tem peso. Mas também com todos os karmas que tinham, né? Vai tudo embora. Então a gente brinca que a Terra vai cambalear no eixo dela, vai ficar tão levezinha assim, né? E aí o que que acontece, gente? Um monte de corpo sem espírito. Um monte de corpo sem espírito. Gente, note, é os espíritos que vão ser levados, não as personalidades. Muito importante isso, tá? As personalidades não vão ser levadas para as terras adjacentes. Foi determinado que é os espíritos. O que que vai acontecer? Vai acontecer uma laceração. Para pôr todo mundo dentro dessa sonda aí, vai ter que cortar a conexão do espírito com a personalidade. A personalidade vai ficar para trás no corpo, presa no corpo. E é o espírito que vai embora. Então as pessoas vão ser elas vão ser cortadas da essência delas, porque assim, para elas estarem num corpo, para a personalidade de um corpo funcionar, ela precisa da energia vital do espírito. Se o espírito dela foi levado embora, ficou uma personalidade a esmo. Então assim, imagina, o cara que cuida da Itaipu, sei lá, que cuida da hidroelétrica de Foz do Iguaçu, tem que apertar um botão lá, não tem, ele não tem mais energia, um dia ele vai apertar um botão errado, que ele não tem mais, entendeu? Ele vai ficando sem energia, a personalidade não vai. Então vão acontecer muitos acidentes. O piloto de avião que vai esquecer, né, como de apertar um botão, fazer um protocolo, o avião caiu, pá. Entendeu? Então vai acontecer tudo isso porque não vão ter mais espíritos. E aí você fala, nossa, isso é meio uma loucura pra nós, né, que somos bons, vamos ficar pra trás, com um monte de gente sem espírito, as personalidades tudo perdida. Vai ser o caos. Né? Parece que é bom para eles, que foram para as terras, né? Mas não é bem assim. Nós vamos conversar mais sobre isso depois, ok? Um detalhe que eu esqueci de falar de tudo isso, então, chegada do verdadeiro Nibiru, desencarne por desacoplamento em massa a partir de 12 de dezembro. E ativação dos karmas restantes dos territórios geográficos restantes da Terra. Anúncios grandiosos feitos hoje nessa sabedoria Nakenda. E aí, na nossa sinopse hoje, na nossa aula, sinopse é, para fechar.
É que a aula seria muito mais longa, eu vou cortar ela. Isso aí é uma escolha minha que eu tô fazendo agora. Então eu falei assim, na aula desse mês eu explico efeitos quantum acometendo as almas associadas ao planeta Terra, devido às várias forças cósmicas. Uma dessas forças cósmicas, né, é o 3I/Atlas, que agora impacta o nosso mundo espiritual e a parte material da vida. Por que que impacta a parte material da vida? Porque personalidades vão ficar para trás, presas num corpo físico, sem a sua fonte de alimentação de energia vital, que é os espíritos delas, que vão ser capturados por esse cometa aí. Tais forças forçam a alma a dançar em um novo ritmo, ou diapasão, criando geometrias metafísicas emergentes que alterarão rapidamente o espaço sideral e etérico ao redor. Essas geometrias metafísicas emergentes eu ia entrar agora. Seria o próximo passo da nossa aula, mas eu acho que por hora já foi bastante informação, né? Bastante coisa para saber. Então isso vai ficar para uma parte 2 dessa aula. E aí aqui eu falo, né, que essas geometrias metafísicas emergentes resultará no diluimento dos componentes que transmite a sensação dessa realidade ser sólida e rígida. Imagina, as pessoas hoje, do jeito que elas estão adormecidas, às vezes você já sente que elas não estão no corpo, imagina de fato não ter mais um espírito no corpo, com todo mundo para quem você olhar. E aí eu falei assim, na sinopse. Pontos altos do encontro. Descubra a nova dança da alma. Como vai ser a gente dançar num mundo que todos os corpos estão esvaziados, com exceção daqueles que estão indo para a nova Terra. 2. Fique fascinado com um comentário sobre o nosso visitante extraestelar ao nosso sistema solar, o cometa 3I Atlas. Essa parte a gente cobriu. 3. Essa é a parte que eu vou deixar para ser o segmento 2 dessa aula. Participe de um dondeiramento, caminhada espiritual ao interior do cometa. Eu pus cometa entre aspas. 4. Se prepare para a abertura de karmas concernente a regiões na Europa como Reino Unido e Turquia. E 5. Receba uma bela integração final para trazer todas as energias recebidas ao coração. Então, assim, a nova dança da alma, a gente já pode saber que vai ser muito estranho, mas depois eu vou falar coisas mais específicas. Então, o 2 a gente cobriu. Então, a gente cobriu só o 2 hoje e o 4, né? A gente se preparou, né, de saber que vai abrir todos os karmas, mas tem outras recomendações mais específicas. Então, na parte 2 de Sabedoria na Kenda, nós vamos cobrir aqui o dondeiramento, né, que é o ponto 3 e o ponto 5, tá? Que não foi mencionado de forma alguma ou coberto de forma alguma agora. Isso vai ser feito na sabedoria, é que eu esqueci de pôr aqui, na verdade, eu não sabia que eu ia ter que dividir. Então, essa parte que ficou faltando vai virar o material de sabedoria Anaquenda de setembro. E o que eu tinha para setembro eu vou jogar para outubro e assim por diante. Júlia, comentários para fecharmos? É, eu tô tranquila. Não vou dizer que eu tô nem feliz, nem triste, assim, eu acho que tá tudo fluindo, assim, tá tudo seguindo o curso que precisa seguir e vamos nos manter no centro. Perfeito. E só quero refrasear, vamos agora a essa altura que a gente ganha uma compreensão maior sobre esses versículos de Mateus, né? Eu passei correndo por eles, só fui destacando. Então, o nosso arrebatamento, o nome certo é selamento. E o arrebatamento mesmo que vai acontecer agora nesses meses é para os maus se experienciarem, não para nós. Eu sei que eu estou entrando nessa coisa maniqueísta de bons e maus, mas bons e maus aqui apenas quer dizer quem acordou Deus no coração e quem não acordou. É isso que quer dizer. Não é mal e bom em sentido de quem tem ações boas ou ações ruins. Perfeito? Emily. Boa tarde. Eu fiquei bem empolgada vendo. Eu adoro esses mistérios do cosmos. E vendo eles falando ali do cosmos, eu falei, tem alguma coisa ligada a gente aí. E tô curiosa para saber como que vai ser a dança da alma aí com esses bandos de zumbi que vai ficar aí rodando, gente. É isso. Obrigada. Obrigado. Então, antes, até agora, eram zumbis por desconsciência.
Agora são zumbis por falta de espírito. Muito bem, Fernanda. Ah, eu acho que deve estar tudo bem, não é? Ah, pronto, são muitas novidades, não é? Mas acredito que seja bem para o bem de todos, não é? O que está a acontecer. É isso. Obrigada, Victor. São muitas atualizações. A gente acha que não vai se chocar mais com novas informações a respeito do que está acontecendo nos bastidores, mas é impressionante, continua sendo impressionante essa informação. E eu também quero agradecer por essa informação. Então, com quantos nibis... Fecha aí para mim, por favor, Victor. Com quantos nibigus se fazem o entendimento incompleto? É o nibigu corpo criogênico da alma. É o Nibiru que não é Nibiru, que é um outro planeta que está no sistema solar que não descobriram, ou é o Nibiru 3i barra Atlas. Agora tá até para escolher as versões de Nibiru. E Ana Amor, não sei se a Ana tá conosco. Oi, dá para ouvir? Sim, conseguimos. Ah, eu tenho a agradecer. Ok, então, muito bem. Então, queridos, vamos respirar profundamente. Eu gostaria, nesse momento, no final dessa aula, que vocês fossem no Hub Elos e vocês trouxessem algo pessoal de vocês. Tipo assim, quando você pensa agora em 3i barra Atlas, leia-se a sonda dos Cristos cósmicos de nome Nibiru. Quando você pensa nesse corpo celeste interestelar, que algo sobre você fica visível. E aí eu queria que vocês mandassem um áudio. Saí da aula de sabedoria na Kenda. Nós descobrimos qual é o rolê com esse corpo celeste 3i barra Atlas e trazendo para para um nível totalmente pessoal e intimista. Se eu parar para pensar em uma parte da minha vida, alguma coisa minha que acho que conversa com as energias da aula ou desse corpo celeste, seria coisa tal. Conseguem fazer isso agora, logo depois da nossa aula? Vamos tornar 3i barra Atlas algo que se refere a coisas pessoais nossas, apesar de ser um processo cósmico e planetário que vai chacoalhar os espíritos e as personalidades que ficam para trás. Veja bem, imagine, tem pessoas que têm uma certa espiritualização, mas que não foram seladas ou arrebatadas há 2 anos atrás. E elas têm uma certa abertura e não vão para a nova terra, vão para as outras terras. E aí elas vão sentir o momento que o fluxo de dados do 3 e Atlas cortar a conexão delas com o espírito delas. E elas vão conseguir ver que você não tá com a sua conexão cortada. E elas vão chegar em você e vão falar: Me diz o que que você fez. Eu, do nada, de um dia pro outro, eu perdi a minha conexão com Deus. E você não vai poder fazer nada. E elas vão ficar para trás, com só a personalidade. Até a personalidade colapsar. Então precisamos estar preparados para essa natureza, para esse tipo de situação. Pessoas que vão falar: Eu sei que você está com Deus, eu sei que você é de Deus, eu não sei o que aconteceu, eu quero, e não tem mais o que fazer. E aí vai ficar muito mais visível quem foi selado, mas são pessoas que você não, que você olharia e você não diria que foram selados no arrebatamento de 2 anos atrás. E aí, imagina, a gente vai estar numa multidão de bilhões de pessoas sem espírito. Vai ficar fácil quem tem espírito se enxergar o outro. E aí essas pessoas alguns milhares ou milhões de pessoas vão naturalmente afluir para os grupos espirituais que estão nesse exato momento se transferindo
para a nova Terra. Olha que legal. Muito interessante. Ok. Então, temos um pequeno exercício agora. Transformar 3i barra Atlas em algo pessoal para você. Não é algo sobre ir comer espírito dos humanos maus, né? É sobre você, né? Eu penso assim, ó, para finalizar. Sabe O Pequeno Príncipe? É um livro com uma história tão simples, né? Uma história, né, de criança, mas tão profunda. Pensa que você vai criar agora a sua história infantil sobre 3i barra Atlas. Aquela, aquela conexão com essa sonda dos Cristos Cósmicos que toda vez que você pensar, você sente um quentinho no coração. Muito obrigada. Eu sou a Nakenda, espero com uma ansiedade de criança seus áudios no Rabielos. Sai vai, Omega Ram, Iowa.